tenso e difícil. E aí o seguinte, a Superintendência de Mobilidade Urbana aqui da capital decidiu interditar parte da Avenida Dom Pedro II. Depois, que esse asfalto cedeu, abriu esse buraco de 8 metros de profundidade. Imagina só. Segundo a Prefeitura, esse incidente foi causado por um rompimento na rede de drenagem. A Avenida Dom Pedro II, principal corredor de acesso à zona sul da capital. E foi em meio ao grande fluxo de veículos que a cratera se formou no asfalto, engolindo um veículo. As câmeras de monitoramento da Superintendência de Mobilidade Urbana registraram o momento exato em que a pista cede, fazendo o carro desaparecer. Nele vinha um motorista de aplicativo e uma adolescente como passageira. Tem criança, Ai, meu Deus. Fica aqui nessa parte aqui. Os dois foram resgatados por pessoas que também trafegavam pelo local. Diante da profundidade, foi necessário o uso de uma corda. Segura ela! Meu Deus do céu! Erasmo era passageiro do veículo que vinha logo atrás e viu todo o acidente de perto. De repente a gente viu esse carro aí bater com a lateral no canteiro, porque na hora que arriou, ele bateu no canteiro, a lateral, e desapareceu. Aí o cara do Uber freou em cima e cadê o carro? A gente desceu agoniado, deu um ré, passou do buraco e viemos socorrer o pessoal. Aí quando eu vi a profundidade, tinha uma criança que estava saindo de dentro pela janela. Eu acho que a menina tem uns 14 anos. Ficou embaixo do buraco lá, eu pedi para ela se afastar porque podia cair a barreira na cabeça dela. E vim para frente do carro, porque ali não tinha perigo para ela, entendeu? Foi quando o pessoal também parou, pegaram cordas para puxar. Após os resgates, a avenida foi interditada em um dos sentidos e deve permanecer assim por pelo menos 10 dias. Durante o prazo de 3 dias, haverá interdição total da Avenida Dom Pedro II no sentido bairro-BR. E no sentido BR-bairro, a interdição será de apenas uma das faixas, possibilitando a circulação em 2 delas, até porque a faixa exclusiva de ônibus estará desativada e pronta própria para a circulação de todo e qualquer veículo. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura apontam um rompimento da rede de drenagem como a causa do incidente. Pode ter sido provocado por um deslocamento da base dela. Isso não acontece do dia para a noite, já devia estar acontecendo há algum tempo, até alguns anos. E com a queda dessa caixa, houve o rompimento da drenagem de águas pluviais. Antes da formação da cratera, motoristas já tinham registrado uma deformidade no asfalto. Por conta da interdição da Avenida Dom Pedro II, o trânsito foi desviado para outro corredor, a Avenida Beira Rio. Isso terminou provocando um novo incidente e mais congestionamento. Esse ônibus, acompanhando outros veículos, tentou descer por esse barranco e primeiro atolou, depois emperrou na calçada. Quem também precisou desviar o caminho teve que ter paciência. Com o desvio para cá, João Pessoa inteiro parou, porque é uma via muito importante e aí todo mundo passa por lá para pegar a universidade, bancários, Mangabeira, BR. E aí tá tudo parado, tá esse transtorno todo. O fluxo maior de veículos deixou o trânsito lento na Avenida Beira Rio e também na BR-230, no trecho que dá acesso à Avenida Dom Pedro II, logo após a região interditada. Difícil a situação. Bom, vamos falar agora ao vivo com Simon Cavalcante, que está no local nesse momento, para mostrar para a gente como é que está a situação por lá, também falar como é que fica, Simon, a circulação do transporte público amanhã na Avenida Dom Pedro II, que é uma das principais vias aqui da cidade. Traz aí essas informações. Boa noite para você. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, uma palavra realmente define o trânsito da capital nessa sexta-feira: caos. E tudo isso por esse fator que você falou, que a Avenida Dom Pedro II é um dos principais corredores da cidade. Ela liga o centro à zona sul, que é a mais populosa, liga a bairros como, por exemplo, Bancários e Mangabeira, que é o maior da cidade. Então, justamente por essa interdição, isso se refletiu por toda a cidade. Nesse momento, a gente percebe aqui o seguinte: o carro já foi retirado da cratera no fim da tarde. Depois que isso ocorreu, começou-se a montar aqui
o local, né, de trabalho, né, para o início das obras, ou seja, foi montado um canteiro de obras, já chegou aqui gerador, já tem esse container, já vê que os operários já estão chegando aqui, né, os funcionários da CEINFRA, já tem uma retroescavadeira, o pessoal está fazendo as medições para fazer justamente a análise da situação. A gente sabe que a cratera é bastante profunda, são pelo menos 8 metros de profundidade para eles iniciarem esse trabalho. Inclusive vai ser a noite toda aqui, a madrugada de trabalho, e essa situação deve perdurar aí pelos próximos dias até que essa via esteja completamente recuperada, né? Então está tudo sendo montado e a gente fica até impressionado com a rapidez, né, com que a Secretaria de Infraestrutura está conseguindo montar todo esse canteiro de obras aqui, mas também diante da urgência, da necessidade de se recuperar o mais rápido possível. Então, diante dessa interdição, aí o trânsito sofreu 2 modificações basicamente na Avenida Dom Pedro II. Eu vou pedir para Joselito, né, me acompanhar, a gente mostrar aqui. O primeiro ponto de desvio fica ali na Avenida Rui Barbosa, que é um pouco antes daquela curva da Santinha. Naquele ponto ali é onde fica a Santinha. A Avenida Rui Barbosa, para quem não conhece, é aquela que tem início no último semáforo da Avenida Dom Pedro II, no sentido centro-bairro. Então, é aquele ponto em que ou a pessoa vai direto e vai dar aqui nesse local onde nós estamos, ou entra à esquerda. Então, a primeira orientação aos motoristas é chegar nesse ponto, pega à esquerda a Avenida Rui Barbosa e aí tem acesso à Avenida Beira Rio. Quem insistir em prosseguir vai vir até esse ponto aqui que tem esse desvio. E aí vai pegar por essa rua aqui lateral e aqui vai direto. Ao invés de a pessoa pegar, o motorista pegar à esquerda, vai direto na rua José Severino Massa. Essa rua, ela vai dar também acesso à Avenida Beira Rio, que é aquele ponto onde a gente viu na reportagem que o ônibus ficou preso por tentar descer pelo barranco. Mas não precisa descer por ali, inclusive aquela descida não existe, não é para ser utilizado pelos motoristas. Um pouco mais à frente tem uma rua que dá acesso à Avenida Beira Rio. E aí a orientação é o seguinte, pegou a Avenida Beira Rio, mais na frente pega a alça que dá acesso à BR-230, depois pega a alça que dá acesso novamente à Avenida Dom Pedro II, e aí tem acesso à região da Universidade, Bancários, Castelo Branco. Então, essa é a orientação para os motoristas. Mas a gente sabe que também aqui na Avenida Dom Pedro II passam muitas linhas de ônibus. E aí isso vai trazer alteração na rota, os passageiros vão ter que enfrentar um trajeto mais longo. Como vocês acompanham agora, uma fala da CEMOB, né? A CEMOB explicou como é que vai ficar essa situação, a gente acompanha agora. Os passageiros não vai haver nenhuma mudança, apenas o percurso vai ficar um pouco mais longo, né? Os ônibus que advêm pela Dom Pedro II, sentido centro, zona sul, eles vão adentrar na Avenida Rui Barbosa, acessar a Avenida Beira Rio, vão pegar a alça e acessar a BR-230. Chegando aqui sob o viaduto da Pedro II, os ônibus retornam para Pedro II, pegando ali novamente a UFPB e seguindo a rota normal para os bairros da Zona Sul. A diferença é que os pedestres, as pessoas que pegam ônibus aqui em frente à parada do IBAMA, esses vão ter que se deslocar lá para o UFPB para pegar o seu transporte coletivo. Então, realmente, o prejuízo vai ser causado aqui na parada do IBAMA. A CEMOB já divulgou as linhas que vão sofrer alteração. Então, o pessoal aí fica atento que é o seguinte, as linhas 301, 302, 303, 304 e 2300, esses ônibus, quando chegar naquele cruzamento que eu falei que dá acesso à Avenida Rui Barbosa, os ônibus vão pegar ali, vão descer esse corredor, ter acesso à Avenida Beira Rio, pegar a alça da Universidade e voltar aqui para a Avenida Dom Pedro II. Essa alteração, ou seja, o trajeto vai ficar um pouco maior e o alerta fica principalmente para quem utiliza aquela parada. Nesse trecho que está interditado tem uma única parada que fica em frente ao IBAMA. Então aquela parada, infelizmente ela vai ter que ficar desativada durante esse período e o pessoal que precisar desembarcar ou embarcar vai ter que fazer isso em frente à Universidade Federal da Paraíba, naquelas paradas de ônibus. Então é uma caminhada um pouco longa, até perigosa. Então o pessoal tem que ficar atento também ao trânsito nessa região. Mas, infelizmente, durante esse período vai ser necessário ter essa caminhada a mais para poder embarcar ou desembarcar do transporte coletivo. Bom, já em relação a essa obra, a gente percebe até pelo tamanho do canteiro de obra a complexidade. Inclusive, o secretário de Infraestrutura conversou com a gente e falou um pouquinho como
devem ocorrer esses trabalhos aqui na avenida. Primeiro nós vamos ter que estaquear toda a área para que a gente tenha segurança, para que os nossos trabalhadores possam entrar para reconstituir essa caixa. É uma caixa de concreto armado, mesmo depois de executada, ela precisa de alguns dias de cura para que a gente possa liberar o trânsito. Nós estamos com expectativa de 10 dias, estamos tendo o apoio da CEMOB, estamos tendo o apoio da CAGEPA, que tem muita experiência nesse tipo de serviço, e das outras secretarias do município. Então a gente espera que dentro desse prazo a gente possa liberar não só a rede de drenagem, mas também o trânsito. Pois é, então, como a gente viu, é um trabalho complexo, é uma obra complexa. A cratera, que parece assim, a gente olhando de longe, não ser tão grande, mas a profundidade dela realmente é muito grande e tem ainda o despejo de água, né? Já que houve esse rompimento dessa rede de drenagem. Então, pelos próximos aí, pelo menos 10 dias, os motoristas, passageiros de transporte coletivo vão ter que ter paciência justamente por esses desvios. E a gente sabe que esses desvios terminam provocando um congestionamento em outros corredores que já tinham fluxo intenso, como a Avenida Beira Rio, Epitácio Pessoa. Então isso se reflete em toda a cidade. Então já fica o alerta. Quem precisar se deslocar do centro para a Zona Sul, então já procura uma outra rota, já vai direto para a Avenida Beira Rio, vai pela Epitácio Pessoa ou tenta acesso pelo Rangel, pelo Cristo, evita esse trecho. Inclusive até para quem vem do bairro, da universidade em direção ao centro, provavelmente essa faixa aqui da esquerda ela também vai ficar interditada, justamente para não comprometer, para não ter risco também, já que a cratera ela é muito próxima ao outro sentido da via. Então fica esse alerta para o pessoal evitar esse corredor, tanto para quem está se dirigindo ao centro e para quem vem do centro no sentido contrário, também já busca um corredor e às vezes tenta até sair mais cedo de casa para não ter atraso. Então linda essa situação aqui, então nos próximos dias a gente vai mostrando a evolução dessa obra. É com você no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações. Ao longo dessa edição, a gente traz aqui outras informações, sobre essa situação no trânsito aqui na capital. Inclusive, vamos acompanhar como é que está a situação nas outras vias ali próximas aonde aconteceu o incidente, para ver como é que está a movimentação. Então, se você precisa daqui a pouco sair de casa por algum motivo, quer saber como é que está o trânsito nesse momento, nessa noite de sexta-feira, fica esperto que daqui a pouco a gente mostra aqui no Jornal da Correio ao vivo, tá bom? Você também pode participar